também como funciona o governo, né? Essa supremacia, né? O líder supremo do Irã. O que é isso? Quando você tira o líder supremo, não quer dizer que vai acabar aquele governo, né? aquela linha política. Muito pelo contrário. Você tem ali um cenário de um governo horizontal, não vertical, né? Então, o horizontal pode acabar morrendo o líder supremo, mas ele já tem um segundo na linha de comando, um terceiro, um quarto, um quinto, enfim. Ele já pressupõe que o movimento vai andar mesmo sem a presença dele. E isso traz várias dúvidas para a gente agora entender para onde vai toda essa guerra e principalmente para onde vai também todo o movimento econômico global. Então, para a gente poder falar sobre isso e muito mais, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Felipe Santana, lá da Axie Invest, conosco aqui, inclusive, toda segunda-feira. Felipe, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafa. É um prazer estar com vocês aqui toda segunda. Vamos lá que o mercado está quente. E uma coisa a gente já sabe, né, Rafa? Sábado e domingo são dias úteis para Donald Trump. Não tem refresco, é trabalho. É impressionante, né? Ele realmente não descansa. Só que essa questão toda traz algumas incertezas no radar, né? Então, a primeira pergunta que eu ia fazer, Felipão, esse movimento de capital, porque você está tendo hoje uma retirada, por exemplo, de mercado emergente, muito por conta dessa instabilidade no radar, né? Inclusive, o nosso Bovespa só não cai mais porque boa parte das empresas de petróleo fazem um bom peso ali no nosso índice, então elas estão disparando hoje, o Ibovespa vai se segurando. Agora, quando teve essa mudança, principalmente essa instabilidade de Donald Trump, isso não deveria fazer com que os mercados emergentes aumentassem, inclusive, os investimentos dentro deles? O capital estrangeiro não deveria vir mais para as nossas bolsas? Porque o fator Trump, que é de instabilidade, mostrou ser instável novamente, né? Ele estava em negociação com o Irã e do meio do nada no sábado ele atacou o país que ele estava em negociação. Então, não é uma instabilidade maior no radar que favoreceria o mercado emergente? Eu vou nessa linha junto contigo, Rafa, porque eu acredito no seguinte. O mercado futuro abriu em queda hoje, chegou a tocar 1% e a gente começou a despiorar ou melhorar, como queira, ainda na parte da manhã. Eu acho que o movimento que está acontecendo, se fosse uma queda forte, já tivemos tempo e espaço para que isso acontecesse. A retirada de dinheiro pode ser pontual, ninguém sabe o que vai acontecer. Donald Trump falou agora cedo, junto com o seu secretário de Defesa, que a expectativa são 4 ou 5 semanas para finalizar a operação militar. Mas, no primeiro momento, nós vimos, sim, uma retirada de dinheiro, uma venda de papéis, que, repito, não me pareceu forte o suficiente para justificar todo este movimento que nós vimos no sábado, na abertura dos mercados de commodities futuros no domingo à noite. Achei que hoje seria uma sangria, 1, 2, 3% de queda. E não aconteceu. Por isso, ainda cedo, conversando com outros colegas, falei, acho que esse mercado é provável que feche em alta, feche positivo ainda hoje. Se não positivo, muito perto ali do 0 a 0, que é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento com o mercado futuro. Não vejo com maus olhos, acho que o Brasil tem um posicionamento extrínseco desse conflito todo. Pode continuar sendo aí como chamavam antigamente, ali em novembro, dezembro, a Suíça dos trópicos, um ponto positivo dentre os emergentes para a retirada de capitais da Europa, nos Estados Unidos e colocarem aqui no Brasil. E olha que eu nem sou o mais otimista dos operadores de mercado, mas é isso que eu estou vendo. Acho que não tem espaço para uma grande, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil. Estou vendo como oportunidade e não com medo o mercado brasileiro. Exatamente, né? Pode até trazer essa oportunidade, até porque a gente está num ano que, em teoria, a gente estava, inclusive, precificando instabilidade no radar por conta do cenário eleitoral brasileiro. Só que, aparentemente, a eleição brasileira, aparentemente não, ela é infinitamente menos relevante para o mundo do que um ataque dos Estados Unidos ao Irã, né? E principalmente esse medo de um conflito global generalizado, principalmente se a Rússia entrar no jogo, se a China entrar no jogo e tudo mais. E aí, Felipão, eu queria te perguntar sobre essa situação econômica hoje, esse medo de uma terceira guerra mundial, isso faz preço no mercado? Então a gente deve ver, por exemplo, ouro disparando nos próximos dias, até mesmo Bitcoin, que é ouro digital, também pode acabar disparando por conta desse conflito generalizado? Esse movimento inicial já até aconteceu, né? Nós tivemos nos futuros ontem o Brent e o WTI disparando, chegamos ali a cerca de 11, 12% de alta, na esteira da falta de
de notícias em relação principalmente ao Estreito ali de Hormuz, onde passam cerca de 20 milhões de barris por dia, e a gente está se apegando à questão do petróleo. Mas por ali passam fretes de tudo quanto é tipo de coisa, de fertilizantes, cargas, produtos, alimentos, tudo passa por ali para abastecer aquela região. Então, esse ponto também a gente deve se preocupar. Agora, o mundo está preparado mesmo para uma dita Terceira Guerra Mundial? Eu acho que não. Nós vimos isso na invasão da Rússia sobre a Ucrânia, muito se falou sobre a Rússia avançar sobre os outros países aliados da OTAN e qual seria essa resposta. Não tivemos até então um grande posicionamento da China, que é o maior player junto ou dos Estados Unidos, como queira. Então eu acho que está todo mundo assim. Não dá para colocar o dedo no botão, né? Com perdão aí da zoeira. Não dá para colocar o dedo no botão vermelho, porque todo mundo tem o dedo, todo mundo tem esse botãozinho. França tem, vários países da Europa, a própria Índia, o próprio Irã diz aí que tem, né, o enriquecimento de urânio, e esse também foi o principal ponto que os Estados Unidos atacaram o país dos ayatolás. Rússia, China, Estados Unidos, todos sabem que não dá para ficar com o dedo no botão vermelho. Então, uma terceira guerra mundial, acho improvável nesse momento. Dizia já o Paulo Guedes no ano passado, em um evento que teve aqui em Balneário Camboriú, dizendo o seguinte: se alguém colocar a mão sobre o botão, a China ou a própria Rússia devem chegar lá e dizer: vamos dar uma acalmada aí, que isso aí é ruim para os negócios. Todo mundo tem bomba, mas ninguém quer usar. Exatamente. Felipão, para a gente poder aqui o nosso programa, eu queria falar um pouco sobre o cenário do petróleo, antes de a gente falar sobre o que o investidor tem que ter no radar dele para fazer dinheiro essa semana, mas eu queria falar um pouco sobre o petróleo. Essa alta do petróleo, para você, ela permanece enquanto esse conflito durar? Ou seja, se esse conflito durar 5 semanas, 6 semanas, a gente vai ver aí o petróleo disparando cada vez mais, porque o Estreito de Hormuz vai estar prejudicado no meio disso tudo? Com toda certeza. O preço do petróleo deve flutuar a sua ação ao sabor dos ventos da guerra no Oriente Médio. Note, a OPEP já está se movimentando para fechar ou abrir a torneira do mundo. A OPEP é a grande privilegiada disso tudo. Um petróleo na casa de $80, embora alguns relatores digam, não é bom para a gente, é bom sim. Países produtores de petróleo com petróleo em alta ganham muito mais dinheiro. Na outra ponta, o petróleo é o ativo mais inflacionário do planeta. Tudo é petróleo. Da caneta BIC que a gente deve ao ônibus que a dona Maria pega, tudo é petróleo, passando por frete, alimentos, construção e tudo mais. Então, de um lado, nós temos a OPEP fingindo que não está tão feliz, e está. Do outro lado, nós temos os países que tentam barrar a inflação, principalmente Estados Unidos, o próprio Brasil. Imagina você um petróleo a $80, o querosene de aviação que já subiu semana passada vai ter que subir de novo. E o preço do diesel e da gasolina vai ter que subir. E com isso sobe a inflação, não derruba os juros e bagunça o cenário doméstico e global. Petróleo em alta acima de $80 é uma realidade enquanto não houver uma pacificação ou algum tipo de acordo no Oriente Médio. Pô, perfeito, Felipão. Para a gente poder fechar, então, aqui o nosso programa de hoje, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para poder fazer dinheiro essa semana com todo esse conflito generalizado que ocorre lá no Oriente Médio? De olho nas falas do secretário de Defesa americano. Por quê? Porque hoje ele fez um discurso e foi muito belo, quase uma doutrina Monroe. Eles deixaram muito claro, a ordem mundial do multilateralismo terminou. Aquele bate-papo de vamos tentar acertar por aqui, terminou. Está valendo a lei do mais forte. Isso a gente tem que botar na balança e na equação. Nesse momento, vale a lei do mais forte. Não adianta a Assembleia Geral da ONU, de Segurança, se reunir, porque dali não saem sanções. Nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia, nem para o Irã, nem para ninguém. A nova ordem econômica vai se dar a partir do mais forte. Dito isso, claro que temos que ficar de olho no payroll que vem lá na sexta-feira, mas que nesse momento pode até passar meio periférico, porque está todo mundo de olho mesmo, nos drones e nas bombas que estão caindo, não só no Irã, mas nos países em volta. Você já imaginou, Rafa? Se os países em volta tendem aí a fazer uma coalizão para, de fato, atacar o Irã, aí a bomba vai ser muito maior do que a gente está vendo. Ah, sim, uma situação muito pior, inclusive.
Até mesmo há de se entender a dimensão militar disso. Né? Ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende continuar com esse conflito se houver um contra-ataque do Irã por até 4, 5 semanas. O que ele quer dizer com tudo isso? Entendeu? Essa instabilidade. 4, 5 semanas é o que demoraria para ele conseguir destruir um inimigo dele, 4, 5 semanas ele sentaria de novo para negociar, ou está em jogo no meio disso tudo, né? É uma instabilidade muito grande, até porque a própria motivação disso tudo ela é um pouco conturbada, né? Não se sabe se foi por conta de um possível levante popular, a negociação não ter andado, questão do urânio enriquecido, então fica tudo naquela, né? E a gente fica nessa instabilidade por aí, claro, sempre torcendo para que os lados consigam conversar e ninguém mais sofra com toda essa situação, morra com toda essa guerra que acontece agora no Oriente Médio. Felipão, obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Te espero semana que vem, tomara com melhores notícias, né? Com boas notícias em relação ao que acontece no mundo, viu? Muito obrigado. E um último ponto rapidinho, que eu sei que está terminando o nosso tempo, olho na China. A China não respondeu nada e a China compra petróleo barato do Irã. Te vejo na segunda-feira que vem. Um grande abraço, Rafa. Valeu demais. Felipe Santana, especialista em investimentos da Dax, investe conosco, trazendo inclusive esse ponto importante sobre a China. Né? A participação da China, da Rússia, conflito, ela pode mudar completamente o tamanho, a proporção disso tudo. Né? Então, muita coisa para a gente poder acompanhar no nosso radar, momento muito complicado que vive o planeta Terra neste momento.